Olá! Um relatório da Human Rights Watch, divulgado na semana passada, aponta que o estado de Roraima é o mais letal para mulheres e meninas no Brasil. A taxa de homicídios cresceu 139% em 5 anos, atingindo 11,4 mortes para cada 100 mil mulheres em 2015, que é o último ano para o qual se tem dados disponíveis. Roraima não coleta dados para determinar a quantidade de homicídios que estão relacionados com a violência doméstica, mas existem diversos estudos, tanto no Brasil quanto em outros países, indicando que uma grande porcentagem é assassinada por parceiros ou por ex-parceiros. Uma situação que reflete a realidade de abuso e ataques violentos em todas as partes do país, apesar de termos leis que garantem os nossos direitos diante de qualquer tipo de violência. A Lei 11.340, mais conhecida como a Lei Maria da Penha. Os dados apresentados pela Human Rights Watch indicam, inclusive, que muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas, já que, em muitos casos, antes de ser assassinada, essa mulher é vítima de outros tipos de violência, como a psicológica, a patrimonial, a física ou a sexual. Bem, diante desse quadro, o debate quer saber como podemos melhorar o sistema de garantia de direitos da mulher. Fique com a gente. Aqui no estúdio, contamos com a presença de Maria Laura Canineu, que é diretora da Human Rights Watch Brasil, e também da Matilde Alonso Ciorciari, que é subcoordenadora de defesa dos direitos da mulher da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Obrigada, bem-vindas ao programa, é um prazer conversar com vocês. Eu começo com a seguinte pergunta. A gente tem aí a lei do feminicídio completando 2 anos. A gente pode dizer que a lei tem cumprido, né, a sua tarefa, o seu dever de reduzir as mortes de mulheres e meninas? Bom, obrigada pela oportunidade de estar aqui no debate. A lei do feminicídio, com certeza, é uma lei extremamente importante, né? Como você disse, ela tem apenas 2 anos, então eu tenho que dizer primeiro que é cedo ainda para mensurar o impacto dela. Simbolicamente, ela é muito importante, ela veio como uma lei para ampliar a punição para homicídios contra mulheres em razão do sexo feminino. Você pode até discutir se essa é a melhor definição, essa é resultado de um processo histórico de discussão, inclusive com bastante participação do movimento de mulheres do Brasil. No entanto, pela falta de dados que existe no Brasil em relação a tanto feminicídio, que é o homicídio contra a mulher por razão de ser mulher, né? Quanto até os próprios crimes previstos na Lei Maria da Penha, a falta de dados compilados com credibilidade, que sejam de plano nacional, impossibilitam que a gente faça esse tipo de avaliação. Então, em primeiro lugar, esse é um dos resultados e uma das recomendações do nosso trabalho, é que haja efetivamente um levantamento, uma compilação e uma publicização de dados que sejam de fácil acesso por todos os entes do sistema de justiça, né, que sejam coordenados e também utilizados pela Polícia Militar, Civil, Ministério Público, Defensoria Pública e o Sistema Judiciário, para que haja, só a partir do conhecimento da realidade que a gente pode fazer política pública. Então, é uma lei importante, ela foi uma lei que ela foi necessária, ela é necessária em razão de a gente saber que o Brasil é um dos países mais letais para a mulher no mundo. No entanto, ainda a gente não consegue saber a sua eficácia em razão dessa falta de dados, né? A gente quis, inclusive, entender por que Roraima, no Brasil como um todo, é o estado mais letal para mulheres. E o que a gente descobriu é que em casos de homicídio contra mulheres ou feminicídios propriamente ditos, quando eles chegam para o judiciário, há alguma punição, há uma responsabilização. Até por ser um homicídio, ele vai para um júri popular. Então, agora o problema é quantos casos que a gente tem desse histórico. A gente ouviu de pessoas que trabalham com esse tema no Estado dizendo que 100% dos casos de feminicídio são resultantes de um histórico de violência, como vocês apontaram no começo, violência psicológica, violência física, agressões, ataques, ameaças, e não necessariamente esse tipo de agressão, esse tipo de violência é reportado em primeiro lugar, e aí a gente explicou todos, né, os obstáculos,
ou são levados a sério o suficiente e de forma que o resultado morte não é muito difícil nos casos que a gente documentou. São vários aspectos, Matilde, que envolvem essas questões que o relatório trouxe, né? A questão da falta de denúncia, a compilação de dados, como a Maria Laura colocou. Agora, a gente tem aí também uma questão, por exemplo, você acredita que ainda um pouco cultural em relação à denúncia da violência contra a mulher, seja ela, né, aquela violência que começa ainda como uma violência moral, numa briga dentro de um apartamento, uma violência que ainda não é uma agressão física, ainda falta o entendimento de que isso é sim uma agressão, que é a partir daí que a gente deve denunciar. É claro. O que é importante, assim, é que o feminicídio, né, o resultado morte, ele é um resultado, o mais grave, né? Mas que ele vem, como ela falou, né, sempre há um ciclo, né, de violência. Porque ele 100% ele decorre, né, de violências que ocorriam há muito tempo, violências mais leves, né, e cotidianas que ela vem vivendo há muito tempo. Então, e a gente vê no nosso atendimento e na nossa vivência que mesmo quando chega numa lesão, quando chega numa violência, numa agressão física, ela sempre vem acompanhada das outras violências, né? Sim. Dificilmente vem só a violência física. Então, sempre vem com esses outros tipos de agressões e violências, né? A psicológica, a patrimonial, a moral. Mortes evitáveis, né? Sempre evitáveis. Só que o reconhecimento dessas outras violências, esse reconhecimento é muito difícil. A gente dificilmente vê reconhecido nesses outros atendimentos. E essa é uma dificuldade. Quando a mulher chega na delegacia, é muito difícil que esse reconhecimento ocorra. Então, a gente tem essa dificuldade, né? Então, e esse reconhecimento, inclusive, também, eu acho que em todo o sistema de justiça, porque a gente tem tido dificuldade, inclusive no judiciário, de ver esse reconhecimento. Principalmente, a violência patrimonial, a gente tem tido muita dificuldade de ver nos juizados, porque eles acham que a questão do patrimônio, a questão tem que ser discutido na vara de família, ou, assim. Já tem também essa questão da justiça, né, de separar casos, de separar processos, mas né? isso gera uma insegurança, isso gera uma dependência na mulher que acaba fazendo com que ela... Gente, mas e aí? Tem um afastamento, uma medida de afastamento, mas ele é que sustenta. Como é que eu vou fazer? Ele vai sair de casa e como é que eu vou sustentar os meus filhos? Então gera uma desproteção, né? Ela fica desprotegida. Olha só, gente, a pesquisa Visível e Invisível, a vitimização de mulheres no Brasil, realizada no ano passado pelo Datafolha, a pedido do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostrou que 29% das mulheres abordadas relataram ter sofrido algum tipo de violência, mas apenas 11% dessas mulheres procuraram uma delegacia da mulher. Há um consenso entre especialistas de que a ampliação e o aprimoramento da rede de atendimento à mulher são fundamentais, não apenas para o melhor acompanhamento das vítimas, mas também pelo seu papel na prevenção. A imprensa também cumpre um papel importante ao divulgar esses números e trazer reportagens que engajem nós, mulheres, e os homens, inclusive, na garantia dos direitos. Quem fala com a gente sobre esse aspecto é a jornalista Isabela Moreira Duarte, que é repórter da revista Galileu. Tudo bem, Isabela? Tudo bom, prazer falar com vocês. O prazer é todo nosso. Isabela, você tem acompanhado esse tema há algum tempo, né, por meio de entrevistas e reportagens especiais. A gente pode dizer que os movimentos de mulheres nos últimos anos têm trazido resultados positivos? Com certeza, porque esses eram assuntos que eram ignorados, principalmente pela grande mídia, as mulheres eram ouvidas, né? Então, antes, quando você não tinha a internet tão presente, né, as redes sociais tão presentes como hoje, eram assuntos que, enfim, quem estava na redação podia hierarquizar e decidir que aquilo não era importante. Hoje, com as redes sociais, com movimentos, né, mulheres muito ativas, isso muda completamente, elas se fazem ouvidas e a gente também percebe uma movimentação nas redações em que jornalistas mulheres
mais novas também estão chegando, estão se fazendo ouvidas e estão fazendo questão de cobrir esse tipo de pauta. É interessante, a gente algumas vezes aqui no Canal Futura, né, programas especiais abordam essa questão da violência contra a mulher, e aí muitas pessoas falam mesmo, ao encontro do que você disse agora, Isabela, que as redes sociais se tornaram um megafone, né, para as mulheres ampliarem aí os seus desejos, né? Esse é um aspecto importante. Eu vou trazer a conversa aqui para o estúdio, Isabela. Você percebe isso, Maria Laura, que as redes sociais nos últimos anos se tornaram uma ferramenta, né? As mulheres se apropriaram disso para lutar pelos seus direitos? Sem dúvida, sem dúvida, a rede social, a facilitação, a rapidez das informações na internet são fundamentais para que isso se torne uma pauta pública. No entanto, eu tenho sérias dúvidas se essa mobilização chegou ainda nos ouvidos das autoridades mesmo, né? Eu acho que a gente pode falar sobre isso, a gente vai passar por isso nesse debate, mas o que aconteceu, por exemplo, na Argentina, a partir de 2016, que houve um feminicídio muito grave contra uma adolescente, um estupro, violência, e isso trouxe um movimento nacional, uma mobilização. Em um ano eles já fizeram 3 mobilizações nacionais envolvendo homens, mulheres, crianças, em prol de uma mesma agenda. O Brasil tem uma taxa de homicídio muito maior do que da Argentina, 4 vezes maior. Roraima tem uma taxa de homicídio 11 vezes maior. Sim. E eu não acho que aqui a gente ainda alcançou esse estágio de uma mobilização e uma priorização da agenda pública, mesmo para fazer com que esses números sejam realmente, que a gente combata esses números, combata a violência. Mas eu não tenho dúvida de que a participação pública da mulher e as mídias sociais e a internet têm ajudado bastante a trazer essa pauta para a realidade de todo mundo, principalmente jovens, adolescentes e pessoas que podem ser vítimas desde uma idade muito nova. Muito nova. Matilde, eu já vou abordar com você uma questão importante que eu vou trazer para a Isabela e eu gostaria de ouvir a sua opinião em seguida. Isabela, em uma das suas reportagens, né, você traz dados de uma pesquisa do Instituto Avon que aponta que 25% das estudantes universitárias já foram xingadas ou agredidas e por terem apenas rejeitado uma investida, uma cantada nas dependências das universidades. Nesse sentido, muitas mulheres têm dificuldades em obter atendimento nas delegacias da mulher, quando essas existem, e como é que é o caso das universitárias, né, e as denúncias feitas dentro do ambiente acadêmico? Olha, essa foi uma reportagem bastante triste de fazer, assim, ouvir alguns depoimentos foi bem difícil porque a universidade, né, é um ambiente em que a mulher está ali para, enfim, estudar, para ter a sua formação. E nessa pesquisa, né, que você mencionou, uma coisa muito interessante é que, num primeiro momento, quando eles perguntavam para as universitárias, você já sofreu algum tipo de assédio? Elas respondiam que não. Mas quando eles começavam a listar os tipos de violência, né, o que poderia ser considerado um assédio, o número aumentava consideravelmente. E o que acontece muito é que elas não são ouvidas. Nas universidades brasileiras existe um claro problema de ter uma punição e ter órgãos definitivos para investigar, para se responsabilizar pelo que está acontecendo, para a aluna se sentir segura ali. Eu posso dizer assim que dos casos das personagens com quem eu conversei, das vítimas com quem eu conversei, praticamente nenhuma delas teve algum tipo de resposta, algum tipo de retorno. Muitas delas tiveram que parar de estudar por não se sentirem seguras no ambiente. E as universidades, na verdade, fazem várias comissões, tentam fazer, são mecanismos confusos. Muitas vezes elas não sabem para quem se reportar, uma instância tenta jogar para outra e nenhuma resolve. Aqui em São Paulo, a gente teve uma movimentação um pouco maior em 2015, porque foi levado para a Câmara dos Deputados. Até que, assim, gerou uma CPI, né? Gerou uma CPI dos trotes aí. Exatamente. Os casos foram ouvidos, mas nada definitivo. Não houveram ações em si que fossem efetivas para isso. Isabela, eu quero muito agradecer a sua participação no programa de hoje. Eu vou voltar a conversa aqui para o nosso estúdio. Muito obrigada e parabéns mais uma vez pelo seu trabalho. Eu que agradeço. Foi
Boa conversa para vocês. Obrigada. A gente vai colocar agora na tela para você a reportagem então da Isabela na revista Galileu, que fala então sobre esse aspecto do assédio sexual e da violência contra a mulher no ambiente acadêmico. Você encontra a reportagem completa, então, no site da revista Galileu. Como a Isabela colocou, não é apenas uma reportagem triste de realizar, mas também é muito triste de ler. São dados que realmente nos incomodam muito, particularmente como mulheres. E Matilde, ela traz um aspecto que é a questão do preparo, né, para o profissional na universidade, para um assistente social e até mesmo... As instituições não estão preparadas. Não estão preparadas para esse atendimento, né? Não. Como é que você avalia isso? Eu acho que assim, a questão é cultural ainda, culturalmente a gente não está preparado, a gente naturaliza tudo. Todo mundo acha que ainda tem essa cultura de que é brincadeira, é natural o professor falar isso, uma piadinha. Quantos, assim, e falam mesmo, e você assim, mas essa piada não tá legal. Ah, é? Mas assim, é isso, as pessoas não estão preparadas. Muitos colocam essa resposta do assédio como uma condição para que ela avance. Você viu como as mulheres não reconhecem? Sim. Porque as próprias mulheres não reconhecem. Quando vão fazer a denúncia, as instituições não estão preparadas para receber. Quem vai receber? Não tem esse lugar de escuta, né? Esse ambiente, né? Que vai tomar. Às vezes não tem, muitas vezes não tem testemunha ou não tem, aí fica aquela palavra contra o professor, o acadêmico, quem está lá. Então, assim, não tem preparo, ainda não tem essa cultura é muito complicado. Isso pode ser um reflexo do próprio atendimento que a gente tem ainda nas delegacias, da formação do profissional que trabalha com isso? Um dos temas, uma das recomendações principais da Human Rights Watch, resultado desse trabalho, é a capacitação permanente, que já era uma obrigação prevista na própria Lei Maria da Penha. Nós documentamos casos que a mulher era mandada de volta para casa com perguntas como: você tem certeza que você quer registrar isso? Você não estava provocando? O que você fez para merecer isso? Dentro de delegacias. Quando a mulher escuta isso de uma pessoa, de uma instituição que tem a obrigação de registrar um crime, você começa a ver que a situação é bem preocupante, né? Então, a falta de estrutura física nas próprias delegacias também. A delegada-geral da Polícia Civil de Roraima nos disse que nenhum policial civil recebia treinamento. Policial militar que faz o atendimento de emergência recebia o treinamento da Ronda Maria da Penha, recebeu o treinamento por um dia. A violência doméstica é um problema muito complexo. E qualquer profissional que trabalhe com esse tema precisa estar completamente disposto, treinado para fazer isso. Então, essa é uma das razões que inibem a mulher no processo de continuar o seu processo de investigação e de levar isso para a justiça. Um problema físico fundamental é a falta de espaço nas próprias delegacias para elas poderem falar com confidencialidade, segurança e privacidade do seu caso, né? A gente fala muito isso, da falta de salas privativas, mesmo na delegacia da mulher. Ou seja, se a mulher recebeu, por exemplo, sofreu um abuso sexual, ela tem que falar sobre aquilo na recepção, onde outras pessoas podem ouvir, outras pessoas podem repercutir aquilo e pode chegar no ouvido de quem não deveria. Ainda tem que passar por isso, certo? Eu vou pegar esse gancho, Maria Laura, para a gente exibir agora um vídeo que a Human Rights Watch produziu para mostrar a grave situação, então, da violência doméstica em Roraima. O diagnóstico apresentado pelo relatório revela que ocorrem falhas em todas as etapas do enfrentamento à violência doméstica, desde o momento em que o abuso ocorre. Olha só. Ele sempre mandando textos muito fortes para mim com relação à ameaça. Você não é blindada, a qualquer hora você pode levar um tiro, né? Depois pode se passar 10, 15, 20 anos, mas um dia eu vou te matar. Não é só a mulher de baixa renda, né? Todas as mulheres, não só no Brasil, mas no mundo, independente da situação profissional, né, financeira dela, ela sofre violência doméstica.
De uma maneira geral, muitas mulheres já se beneficiaram, apesar da gente ver muitas falhas ainda. Eu fui espancada, morei com uma pessoa durante 5 anos. Quando disse que não queria mais, me deu 3 tiros. Sou ameaçada de morte até hoje. Presto uma queixa e a Lei Maria da Penha não resolve nada. Muitas mulheres aqui no estado de Roraima, quando chegam na delegacia especializada, elas são impedidas, né, de registrar o boletim de ocorrência. Elas são orientadas a voltarem para casa para os seus agressores, para o seu algoz. Por quê? Porque ela não está machucada, né, ela não está visivelmente machucada. Bom, para falar um pouco mais, então, sobre a situação do Estado e explicar para você de caso que pode ser aprimorado no sistema de garantia de direitos da mulher, a gente conversa por telefone com a Lucimara Campaner, que é promotora de justiça do Estado de Roraima. Tudo bom, Lucimara? Tudo bem. Seja bem-vinda ao debate. Lucimara, como tem sido o preparo da Polícia de Roraima para o enfrentamento da violência contra a mulher? Inicialmente, eu quero cumprimentar a todas e agradecer a participação. O preparo da polícia, seja da Polícia Civil como da Polícia Militar, o que tem ocorrido é a situação de não ter a capacitação de forma continuada. Então, ocorre os treinamentos de forma pontual. Por exemplo, esse ano, eu mesma participei de uma atividade que tinha como foco a atenção aos grupos vulneráveis, e dentre eles estava incluído a mulher, vítima de violência doméstica. Entretanto, percebe-se que isso não é uma regularidade, uma continuação, isso é uma falha. Precisa haver um aprimoramento nesse aspecto, dentre diversos outros. E antes de avançar, é importante relatar que a pesquisa feita em Roraima e os apontamentos constantes do relatório elaborado pela Human Rights, ela traduz a realidade do estado de Roraima e que ela também se assemelha ao restante do Brasil no que se refere à violência contra a mulher. E, Lucimara, e também é importante fazer uma análise da particularidade do estado de Roraima, que é composto por 15 municípios, é pouco ocupado e que Boa Vista, por ser a capital, necessita ser um modelo para ser seguido pelos demais municípios do interior. E, Lucimara, como é a questão da punição ao agressor aí no estado, né? Existe, isso é uma realidade ou essa também é uma demanda? Certo. A punibilidade, ela existe, mas não na quantidade necessária. Porque o que acontece? Há muitas situações ainda de prescrições. Então, por exemplo, o crime de ameaça, em que muitas das demandas, muitas das queixas das mulheres, ela se subsume da queixa ou da comunicação do fato, ela retrata um crime de ameaça. E o crime de ameaça prescreve em 3 anos, de acordo com a legislação penal. E muitas vezes, nesse período de 3 anos, sequer houve uma conclusão da investigação. Então, por mais que tenhamos ações penais abrangendo violência física e também os crimes de ameaça, que são um quantitativo muito grande, essas duas situações, mesmo havendo a punibilidade de parte dos agressores, fica ainda um restante impune. E aí tem o outro lado da balança, porque a impunidade gera essa sensação de espaço para aumentar a violência contra a mulher.
Com certeza. Lucimara, infelizmente o tempo está passando rápido, eu preciso voltar a conversa aqui para o estúdio para a gente encerrar esse primeiro bloco. Eu queria muito agradecer a sua participação no programa de hoje e a gente continua acompanhando aí essa causa importante no Estado, viu? Muito obrigada. Obrigada. Eu que agradeço o Ministério Público de Roraima e a Sociedade de Roraima que agradece a participação. Obrigada. Matilde, rapidamente, nessa situação da não punição do agressor, inclusive no vídeo da Human Rights Watch, a gente tem um depoimento, né? A mulher que presta depoimento, ela fala que está há 6 anos, são processos, não é apenas um processo, são vários boletins de ocorrência, vários processos, e há 6 anos a justiça não conseguiu punir o ex-marido, né? Por que essa lentidão ainda? O que é preciso a gente fazer para agilizar essas questões? Enfim, como até demonstrou a pesquisa e a realidade demonstra, são várias coisas, né? Então, o problema começa até nas delegacias, como ela falou, tem muitos procedimentos que não saíram da delegacia, da investigação, né? Ficam lá parados, não tem a denúncia, então prescrevem. Quer dizer, você abre uma ocorrência, a partir daí tem que ser feita uma denúncia para então isso ir a julgamento, é mais ou menos essa tramitação. E aí às vezes não acontece, né? Quando eu acho que assim, tinha que ser muito mais simples. Aqui no Rio de Janeiro tem uma, assim... Pois é, o Rio de Janeiro e São Paulo estão entre os casos em que a gente teve uma redução do número de assassinatos de mulheres. Né? Nas delegacias de mulher e nos casos da Lei Maria da Penha, eu acho que tem dado uma agilidade maior para essas investigações e tal. Até porque são casos mais simples. Eu acho que uma ameaça, você tem testemunha ou não tem, não é a grande investigação. Se você tem o autor né, o suposto autor, ela é a vítima, tem testemunha, é uma ameaça, eu não vejo um grande, né, uma agressão. Você tem ou não, fez o exame de corpo de delito, também ela está dizendo que foi ele. Não, você vai investigar muito mais o quê? Né? Deixa para provar ou não, aí vai ter os depoimentos, eu escutar lá, não tem etapas que poderiam ser eliminadas desse processo e agilizadas. Eu imagino que sim. É claro que tem outros crimes que também que seriam da competência que talvez sejam mais complexos, né? Que também vão e tal. Mas assim, eu não vejo por que demorar tanto. Mas é como eu digo, tudo vai eu vi, assim, nesse caso específico, e talvez em outros lugares onde não tem tantas delegacias, não tem tantos policiais, e aí vai complicando, né? Não tem tantos serviços, os serviços estão concentrados nas capitais e enfim. Eu adoraria a gente continuar nesse aspecto, mas eu preciso encerrar, então a gente começa o segundo bloco falando sobre isso. O debate volta já. Olá, o debate está de volta para falar sobre violência contra a mulher. Um relatório divulgado na semana passada pela Human Rights Watch mostra que, apesar de ainda ostentar números alarmantes de homicídios de mulheres, o Brasil avançou nos últimos anos ao criar uma legislação para coibir a violência doméstica, mas tem fracassado ao colocá-la em prática. Essas falhas comprometem, então, os direitos estabelecidos em tratados ratificados pelo país, como é o caso da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher da Organização das Nações Unidas. Hoje eu conto aqui no estúdio com a presença de Maria Laura Canineu, que é diretora da Human Rights Watch Brasil, e também com a Matilde Alonso Ciorciari, que é subcoordenadora de defesa dos direitos da mulher da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Eu prometi que a gente ia começar o segundo bloco, então, com a Maria Laura, que ia trazer algumas particularidades do estado de Roraima, mas não tão particulares assim, certo? Que acabam ocorrendo também em outros estados. Eu, infelizmente, realmente, como a promotora disse no outro bloco, a gente encontrou esses obstáculos no estado de Roraima e a gente foi para lá porque apresentava em 2015 o maior número de homicídios contra as mulheres, mas infelizmente as falhas que a gente encontrou lá são encontradas no Brasil inteiro, como demonstram outros estudos nacionais, né? Agora, uma questão bastante, não é peculiar, mas uma questão bastante preocupante do Estado, por exemplo, é que existe lá uma delegacia especializada no atendimento à mulher em Boa Vista. Essa delegacia atende, então, mais de 250 mil mulheres.
a média do Brasil, em geral, é essa. É uma delegacia mulher para cada 210 mil mulheres. Mas, além do número insuficiente, mesmo essas delegacias contam, em geral, com horários de funcionamento que não condizem à realidade. Grande parte da violência contra a mulher, as agressões acontecem nos finais de semana e à noite, na parte das noites. As delegacias das mulheres não estão abertas, em geral, nesses horários para as mulheres fazerem as denúncias. Isso é bastante preocupante, porque, obviamente, em Roraima, por exemplo, nas segundas-feiras, o número de denúncias aumenta em 50%. Nossa. Ou seja, essa não é um procedimento que envolve tantas reformas, né? Já existem iniciativas em São Paulo, existe Delegacia da Mulher 24 horas, uma para a cidade inteira. Existem em outras capitais também, já começaram a ser adotadas essas delegacias, mas ainda não é uma realidade no Brasil como um todo, né? Então, além dos horários de funcionamento serem adequados, é preciso uma interiorização desses instrumentos também. As delegacias das mulheres, em geral, estão concentradas nas capitais, e nem em todas as capitais. Então, essa interiorização também é necessária, essa ampliação desse mecanismo importante. Mas não só isso, obviamente, como a gente disse no outro bloco, o treinamento de policiais civis e militares, né, para atender às peculiaridades desse tema, que eles estejam preparados para registrar os depoimentos das mulheres imediatamente. Isso acontece muito em Roraima, que a gente viu nos nossos casos, é que quando a mulher, depois de passar por passar por todas essas limitações e conseguir registrar uma denúncia, fazer um boletim de ocorrência, em geral, em muitos casos, seu depoimento não é colhido imediatamente. Essa mulher volta para casa com o policial civil dizendo: eu vou te ligar para obter a sua declaração. Quer dizer, nisso ainda tem aquela questão da desistência, certo, Matilde? Você dá continuidade ela troca o telefone, ela se muda porque ela está com medo, e aí você não localiza depois, né? Uhum. Ou ainda, quando os boletins de ocorrência são feitos de forma tão despreparada ou ruins, eles não fornecem elementos suficientes para o próprio juiz determinar uma medida de segurança, e aí eu queria que é colocar fundamental. Que você falou da defensora, né? Que você falou com a defensora. Na pesquisa, vocês entraram em contato com a defensora, que também é uma só para todo o estado de Roraima. E, inclusive, você, na recomendação, diz que se fosse colocado mais um defensor público. Eu acho que, inclusive, está tendo até um problema lá que eu acho que, inclusive, não estão querendo diminuir. Com certeza, o número na Defensoria Pública por isso que a gente colocou de forma tão direta e objetiva, porque é fundamental. Mas aí vocês colocaram que quando chegam esses pedidos da delegacia, e isso eu acho que é normal, e a gente acontece aqui também, vem esses pedidos que não são tão bem instruídos, né? Os relatos não estão bem colocados, e aí tem que passar pela gente para fazer um pedido melhor instruído, com declarações, com fotos, com mensagens, porque aí a gente volta a pedir... Quer dizer, isso tem que ser, a vítima tem que ser acionada mais uma vez, e ainda tem que reviver aquela situação. Para a gente poder refazer o pedido, para aí ser deferida a medida protetiva. E às vezes aí, quer dizer, uma coisa que era para ser urgente, que ela está em risco, demora no mínimo uma semana, porque a gente tem que entrar em contato com essa vítima, né? Chegou o pedido, a gente tem que entrar em contato com essa vítima, trazê-la para a gente, conseguir esses dados, às vezes fotos ou declarações de testemunhas, mensagens, para poder instruir melhor esses pedidos da delegacia que vêm sem nada. São quantos defensores aqui no Rio, no estado do Rio? Cada juizado tem um defensor que atua para acompanhamento dessas medidas. Nem que seja ou por tabelamento ou por acumulação, ou tem um defensor exclusivo designado para esse juizado. No nosso núcleo, a gente é um núcleo de primeiro atendimento. A gente não trabalha especificamente num juizado. A gente atende mulheres vítimas de violência de gênero, inclusive não só a violência doméstica, e faz um atendimento, orientação jurídica e faz medidas protetivas, que a gente distribui para todos os juizados, que vão ser acompanhados pelos outros defensores. Eles também podem fazer, mas a gente faz concorrente, né? A nossa atribuição, mas a gente faz outras demandas também, como assim, tudo que elas precisam, né? Guarda, alimentos, visitação, porque essas
essas mulheres, né, em situação de violência, elas têm outras demandas também. Então a gente funciona como um núcleo de atendimento e distribui essas demandas todas. A gente teria no programa de hoje a participação de uma representante do projeto Violeta, que é realizado aqui no Rio de Janeiro e que tem exatamente o objetivo, então, de acelerar, né, todos esses processos que comentávamos aqui no estúdio. E aí, para você de casa ter uma ideia, a vítima registra o caso na delegacia, que encaminha diretamente para um juiz. Depois dela ser ouvida, então ela é orientada por uma equipe multidisciplinar. E aí vai para o juizado e ela já sai em até 4 horas com uma decisão. Isso não acontece em todos os juizados do estado, certo, Matilde? Infelizmente não. Eu acho que só alguns daqui da capital. Mas seria um processo que a gente poderia utilizar e implementar em outros juizados, né, outros estados também. Existe uma iniciativa que é a Casa da Mulher Brasileira, Casa da Mulher, que já tem no Mato Grosso do Sul, se eu não me engano, eu posso estar errada, mas é um dos estados que fez esse mecanismo que seria uma unificação de todos os serviços de atendimento à mulher. Não só os serviços de atendimento no que se refere à denúncia ou processo judicial, né, a vara, a delegacia lá, mas também atendimentos multidisciplinares, como é o caso desse projeto. Ou que a Defensoria está fazendo aqui, que atendendo a mulher de maneira integral. Realmente essas mulheres são vítimas de muitas vulnerabilidades. Claro. A violência, a agressão é uma delas e geralmente tem a questão dos filhos, tem todo um afastamento. Né? A questão financeira também acaba influenciando muito a dependência financeira que muitas têm, né? No caso de mulheres de baixa renda também. Esse é um aspecto que muitas vezes faz com que elas acabem até retirando a denúncia. Porque elas ficam sem saída, né? Elas ficam realmente na dependência. Mesmo, o que eu vou fazer com os meus filhos, para onde eu vou? Às vezes a casa é um problema, né? A casa não é dela, a casa é dele, ou dos parentes, ou eles moram na casa dos pais dele, e é para onde eu vou levar os meus filhos. Então, isso é uma problemática muito séria, assim. Eu acho a dependência econômica é realmente um dos casos que faz a mulher realmente permanecer numa situação de violência, mas não é só, né? A descrença no sistema, a vergonha, a revitimização, você contar, sendo que não tem essa estrutura para melhor protegê-la, por que você vai passar por isso de novo? Você ter que rememorar a sua história, Então, não é só a dependência econômica, eu acho que hoje já mudou bastante até pelo protagonismo das mulheres. E elas sustentam também. Mas elas é uma dependência emocional também, elas não reconhecem o ciclo de violência, tem todo um trabalho. Elas realmente entendem que eles dominam, aquela coisa da dominação, da submissão mesmo. Elas entendem que eles têm razão, mas ele disse que mas ele me disse que ele pode fazer. Mas assim, por que o que ele diz é que tem que ser... Que é algo que vai acontecer. Um trabalho que tem que ser feito com ela, um fortalecimento, empoderamento. Autoestima. Por isso que não é só o sistema de justiça que vai resolver o problema. Como eu digo, assim, a gente tem que parar de acreditar também que tudo vai ser resolvido pelo sistema de justiça. E nisso a lei é muito clara e também tem que ser também aplicada em toda a sua inteireza, né? Que é criar os outros serviços, né? Que essas redes de atendimento da mulher que são muito importantes. Olha só, gente, a nossa equipe de produção fez um vídeo com alguns dados do Atlas da Violência 2017, que foi publicado recentemente pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O levantamento demonstra que a violência de gênero é ainda mais grave quando a mulher é negra. Veja só. Porque a violência doméstica é maior
nas mulheres negras? Essa é uma causa social. Com certeza. Nosso relatório, infelizmente, não chega a analisar todas as causas e, como a gente disse, em várias circunstâncias. Esse é um processo muito complexo. Mas, com certeza, a desigualdade social no Brasil, não temos dúvida que a desigualdade racial tem um conteúdo de desigualdade socioeconômica e todas as relações, em razão dessa desigualdade, acabam ocasionando em que a juventude negra também seja a mais vítima de homicídios inclusive causados pelo próprio Estado. Né? Existe toda uma campanha nesse sentido, e a violência contra a mulher necessariamente também perpassa esse aspecto da desigualdade racial presente no país como um todo. A gente, recentemente, eu quero trazer um pouco agora a questão internacional, né? A gente teve na Argentina uma mobilização por conta de estupro de uma jovem de 16 anos, e aí surgiu o movimento Nenhuma Menos, né? A gente teve algumas ações pontuais, mas na Argentina isso foi uma mobilização realmente nacional. Na opinião de vocês, o que a gente precisa fazer para que essa seja uma pauta de todos e todas, né? Homens e mulheres brasileiros? Como é que isso pode ser uma pauta e uma demanda da sociedade como um todo? Como é que a gente educa para acabar com a violência contra a mulher? Olha, essa pergunta de $1 milhão, né? Mas, primeiro, eu acho muito interessante que realmente esse caso na Argentina tenha causado uma comoção nacional tão grande, e no Brasil, como eu disse, que tem uma taxa de homicídio muito maior, e Roraima muitíssimo maior, não chegou nesse ponto. Mas depois que a gente publicou o relatório, eu também tive uma outra conclusão e uma percepção que eu não tinha me atentado. E o próprio governo, o Estado brasileiro ainda não incorporou a violência contra a mulher como uma agenda pública. Por exemplo, o Estado brasileiro precisa reportar para o comitê que coordena os tratados internacionais, por exemplo, essa Convenção Internacional de Combate a toda a Discriminação contra a Mulher, e o Brasil precisa periodicamente relatar os avanços que se deram em função da assinatura e da incorporação dessa obrigação internacional. O Brasil está atrasado há mais de um ano no reporte, né, no relatório. A gente muitas vezes lê notícias, né, de que o Brasil foi denunciado no Comitê de Direitos Humanos da OEA, a gente sofre sanções internacionais, mas a gente nunca viu isso ligado à violência contra a mulher especificamente. Eu acho que o machismo e o racismo ainda estão muito arraigados em toda a nossa população, em toda a nossa cultura. Então, é muito difícil, a gente vai ter que mudar muito, acabar com muitos preconceitos e muitos desigualdade mesmo, né? Muitos paradigmas e tá difícil, né? Porque eu acho que tá tendo alguns retrocessos assim nessa questão até da educação e como a gente vai abordar esses temas. Está muito presente, inclusive no movimento das mulheres, essa discussão de que, em relação ao sistema de justiça, a gente avançou, pelo menos no papel, né? A Delegacia das Mulheres, é uma das melhores, que é elogiada mundialmente. Agora, em relação a outros aspectos, educacional, o aspecto educacional, por exemplo, é fundamental. A Lei Maria da Penha, 10 anos atrás, já falava que os currículos escolares deveriam estar preparados para lidar com a questão de mulher, com a questão de gênero. E hoje a gente está discutindo gênero na escola. Pode discutir gênero na escola? A gente tem aí um governo, né, e uma bancada considerada uma das mais conservadoras do mundo. A gente está voltando a isso, agora a gente está discutindo. Como assim? A gente está discutindo algumas reformas, né, na educação, a própria reforma do ensino médio, a gente tem uma discussão da base nacional comum curricular, e a gente não vê esse conteúdo ali sendo... Né? Porque você só combate o machismo, o racismo, mas o machismo que está presente na nossa discussão desde de escola, desde casa, obviamente, né? Mas... o papel da mulher, o papel do homem. Você vê em todos esses casos que a gente tem documentado muito presente, né? A questão da posse, da propriedade sobre o corpo da mulher, da propriedade sobre os rumos e o destino da vida da própria mulher. E isso vem desde muito cedo, né, na sua educação. Então, se a gente incorporasse isso dentro como uma prioridade, eu só vejo dessa forma a gente poder combater a cultura do machismo, né? A gente fala bastante também sobre a questão da violência de gênero ligada, então, aí à transfobia. E
como é que a lei, né? A lei tem na lei um respaldo para mulheres trans também vítimas de violência doméstica, a Lei Maria da Penha ou a Lei do Feminicídio. Acho que Maria Laura já falou um pouco dessa questão do texto ligado ao sexo, mas mulheres trans vítimas de violência doméstica, elas são contempladas e são protegidas pela lei brasileira? Na Maria da Penha, a gente tem tido bastante êxito em aplicar a Lei Maria da Penha para as mulheres trans. Isso você percebe esse movimento também, por exemplo, a lei do feminicídio, você já falou que é mais focada na questão do sexo, e aí já teria então uma dificuldade de trazer, de enquadrar um caso de uma mulher trans assassinada nessa lei. Essa foi os aspectos negativos quando da aprovação, né? Que o texto anterior, que foi defendido pelo movimento das mulheres, trazia a violência, o homicídio por questão de gênero e não de sexo feminino, mas por uma questão de aprovação, e quem estava à frente dessas discussões não entendia que isso era necessário, e de forma que não foi incluído. Mas no caso da Lei Maria da Penha, já se vê nesses 10 anos de aplicação também uma ampliação, não é nem ampliação do entendimento, é um entendimento genuíno sobre ser mulher, o que é feminino, porque geralmente a violência é relacionada ao fato da mulher ser... Tanto que uma das formas, né, que o Ministério Público tem discutido muito na questão da investigação e processamento é realmente identificar nesses homicídios o que torna o homicídio um feminicídio, né? A destruição do que é feminino. Então, geralmente, esses feminicídios são resultado de uma destruição ao longo do tempo daquilo que representa ser mulher. Às vezes, os instrumentos profissionais, máquinas de costura, computadores, espelhos. Então, geralmente, a violência contra a mulher é a violência contra o que é feminino. Então, você tem que ampliar para todos os casos que envolvem ser mulher, né? Com certeza. A gente está caminhando aí para os minutos finais, então, do debate de hoje. E aí abrimos o bloco, então, né? E Maria Laura também trouxe esse aspecto internacional, né? Como é que o Brasil é visto aí internacionalmente. E a gente teve esse ano um retrocesso, né? Um país como a Rússia aprovou a tal da lei da bufetada, né? Em que agora é preciso que a vítima seja agredida mais de uma vez pelo mesmo parente. Tem que ser uma agressão física que cause dor, né? São muitas questões que envolvem, então, esse caso na Rússia. É um retrocesso tamanho, para anos aí de trabalho e de luta. Não, foi uma preocupação imensa da Human Rights Watch. A gente vem trabalhando com esse tema em diversos países, Tunísia, Marrocos e países europeus, e Brasil e a América Central. Não é um problema só do Brasil. Logicamente que a Rússia tem uma série de outros problemas em relação à restrição da atuação da sociedade civil e uma série de outros resultados de um processo de um autoritarismo, né? Uma violência imensa contra a população LGBT também. Então, entre outras, essa é uma grande preocupação da Human Rights Watch. A gente tem visto aí no mundo inteiro uma série de consequências negativas para os direitos humanos em função de uma noção de que o direito vale para uns e não para outros. E isso vale para as mulheres, para os refugiados, para a população em geral de suas minorias, né? Só para a gente esclarecer, a lei da bufetada, ela descriminalizou a violência doméstica e casos de agressões com dor física. Você só pode, então, criminalizar se forem casos com dor física, desde que as mesmas não causem lesões graves. Quer dizer, a bufetada, né, nesse caso, então tem que ser... Pode. Além disso, o agressor somente é acusado caso ocorra algum risco de saúde à vítima. E ele só pode ser processado se ele voltar a bater no familiar. Mulheres e filhos, né? É familiar, né? Abrange um pouco essa questão. A violência doméstica não só ligada à mulher, mas também à família como um todo. Minutinhos finais, eu queria as considerações, então, de vocês para a gente encerrar o programa. A curto prazo, Matilde, qual é a sua visão? De que forma essa cultura, então, aí da violência contra a mulher, a cultura do estupro, como é que a gente pode pensar nisso a curto prazo? Eu acho que a educação é fundamental. Eu acho que tem que caminhar para as instituições, para a educação e a capacitação dentro das instituições, enquanto as instituições
não perceberem que tem que mudar, que tem que ter um olhar de importância, se você naturalizar e se você não dá a importância que tem a violência doméstica, é uma bobagem, é uma briga entre casal, não, entender que isso é importante, que isso é um ciclo, e se começa com uma lesão corporal, se começa com uma ameaça hoje, isso pode levar a um homicídio, um feminicídio. Então, assim, isso tem que ser levado em consideração, isso não é banal, isso não é uma briga hoje, isso pode levar à morte, então isso tem que ser levado em consideração. Eu vejo assim, pessoas que falam assim, mas juizado de violência doméstica, isso é uma bobagem. Não, não é uma bobagem, isso é grave. E é crime. E é crime, e não é um crime menor porque é uma lesão corporal, não, porque isso pode levar a uma morte. Isso tem que ser, e isso leva a um monte de outras coisas, porque tem a lesão, tem a violência psicológica, a mulher fica, o que não aparece é muito mais grave, a mulher está humilhada, a mulher perde a saúde mental mesmo, né? Então, isso atrapalha os filhos, isso atrapalha tudo. Então, assim, dá importância porque é importante, é grave. Maria Laura, por favor. Acho que ela já levantou várias das medidas. Eu quero mostrar o relatório e dizer para as pessoas também acessarem no site. Aqui a gente dá as nossas recomendações. Tem recomendações de caráter mais imediato, tem recomendações de caráter mais a longo prazo. Como eu disse, abrir as delegacias das mulheres nos horários em que há maior incidência, colher o depoimento da vítima imediatamente para que ela não volte para casa e não seja encontrada mais muitas vezes. Treinar os policiais civis e militares para o assunto da violência doméstica, incorporar protocolos de atuação em todos o sistema de justiça, a compilação e a publicização de dados. É fundamental que o Brasil, para tornar isso uma agenda pública, a gente precisa conhecer a realidade. Esses dados não existem de âmbito nacional, então esse é necessário. E, obviamente, uma mudança de cultura que a gente só vai ver se a gente também incorporar nas próprias escolas o estudo sobre os gêneros e as diferenças entre todos nós. O nome do relatório é muito forte, né? Um dia eu vou te matar já mostra, então, a ameaça, né? Está avisado, né? Uma morte anunciada já muitas vezes, né? E evitável. Olha, eu queria agradecer mais uma vez a participação de vocês no debate de hoje. Foi um prazer e espero conversar com vocês mais vezes sobre esse assunto tão importante. Obrigada. Muito obrigada a vocês. Bom, assim a gente encerra o debate de hoje. Você pode conferir esse e outros episódios do programa pelo futuraplay.org. Um abraço para você e até a próxima.